quando eu fui internado, em 2017, eu literalmente estava entre a vida e a morte. O que eu tive foi um quadro de Foi do coração? O quê? coração, endocardite bacteriana aguda. Do nada você teve esse Eu estava problema? pregando sobre milagres num dia, eu estava internado de fralda no CTI no outro. Foi literalmente esse contraste, assim. E eu fiquei 35 dias internado. E eu comecei a escrever um livro sobre cura dentro do leito de hospital. E eu lembro que os médicos me chamaram na última semana e eles falaram: André, você tá bem, você tá reagindo muito bem aos antibióticos, então a gente deve te liberar 3 dias antes. Eu falei: doutor, não tem como eu ir embora 3 dias antes. Aí... Porque você queria ficar para terminar o livro? É isso. Tá tão bom aqui a estadia que eu quero ficar mais. Então o ambiente tá ideal. É isso, eu falei: doutor, eu tô morrendo de saudade da minha família. Quando eu sair daqui, eu não vou terminar esse livro. E eu sei o que Deus falou comigo a respeito do que esse livro vai fazer. Então, eu tô escrevendo uma média de 1 capítulo por dia. Eu preciso desses 3 dias. Ele falou: cara, você tá falando sério? Eu falei: eu tô falando sério, eu preciso terminar o que eu comecei aqui dentro. Ele falou: então tá bom. E eu terminei, porque Deus me falou algo, olha que forte isso, Karina. Deus me falou algo que eu lembro que pra mim fez muito sentido. Ele disse o seguinte: assim como tem alguns tipos de plantas e flores que só nascem em um lugar, tem um tipo de planta que só tem no Himalaia, tem um tipo de planta que só tem no deserto da Califórnia. Os frutos que eu gero num ambiente como esse que você tá, eles só são gerados nesse tipo de ambiente. Então eu vou gerar coisas com você nesse quarto, André, que você só vai conseguir gerar num ambiente como esse. Eu estava completamente vulnerável, completamente sensível, eu estava isolado de todo mundo. Então, é como se tivesse só eu e Deus sozinho ali. Em que momento eu conseguiria ter isso de novo? Talvez demoraria anos para eu conseguir ter. E eu não tive, desde essa última internação, eu não tive 35 dias sozinho com Deus, entende? Sim. Então, para mim foi muito claro que aquele período de deserto era um lugar de gerar algo com Deus diferente e que ia fazer muito sentido quando eu saísse de lá. Então, 1 mês depois da minha internação, um hospital de referência de câncer enviou para cada paciente no leito de hospital o meu livro. Os meus pais foram entregar. Então, olha que absurdo como Deus faz. Os meus pais estão entregando um livro que o filho dele gerou num leito de hospital para cada pessoa que está enfrentando câncer num leito de hospital. Entende? E é isso que o evangelho faz. Ele pega quem foi curado e ele usa como canal de cura. Ele pega quem foi ferido e usa como canal para quem está ferido. Ele pega quem foi marcado e usa para ajudar. Então, eu acredito que o poder do evangelho é fazer aquilo que um dia foi a sua vergonha, agora é o seu ministério. Sim. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Sim. Toda vergonha que Deus cobre se torna um canal de vida. Todo deserto, toda tempestade, todo gigante, para quem decide permanecer, é o ambiente perfeito para você experimentar Deus de uma forma que você não experimentaria numa estação de conforto. Então, quando você está no meio de um período em que Deus é a tua única base. Às vezes a gente precisa passar por situações em que todas as nossas bases de segurança são removidas, para que a gente entenda qual é o nosso verdadeiro refúgio. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Em outro momento ele fala: eu clamei ao Senhor, e esse pobre homem clamou ao Senhor, e ele olhou para mim, e ele me livrou dos meus inimigos que eram fortes demais para mim. Em outro momento ele fala: as cordas da morte me envolveram. Então, assim, eu acredito que não tem nada mais poderoso do que um homem que carrega marcas, falando sobre um Deus que pode mudar histórias. Eu amo ver alguns jovens, 15 anos, 17 anos, 19 anos de idade, pregando no Instagram. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é mais poderoso quando a gente prega sobre uma área que a gente já foi ferido e Deus fechou. Então tem áreas que eu não ministro ainda porque eu acho que eu ainda não tenho propriedade para me levantar e falar. Então, André, por que você fala sobre um Deus de favor financeiro? Porque eu sei o que é alguém colocar R$100 na minha caixa de correio para eu fazer compras quando a minha esposa estava grávida. Eu sei o que é morar na casa dos fundos, passando dificuldade, sua esposa é grávida, minha esposa teve bipolaridade gestacional. Eu sei o que é passar por isso, mas eu também sei o que é ter o meu 3º filho nascendo em Miami e eu podendo viver um tempo novo, minha esposa com a saúde perfeita, Deus mudando a nossa história. Então, quem não se perde no tempo da crise, não se soberbece no tempo do transbordo, entende? Eu já preguei para a multidão com a minha conta de luz cortada anos atrás. Eu já vivi essa cena, eu nunca vou esquecer. Eu estava ajudando a plantar uma igreja. Eu estava saindo para viajar para uma cidade e o carro da concessionária de energia, da empresa de energia, chegando para cortar minha luz. Eu deixei a Kezinha e a Cessa em casa e eu saí com a luz sendo cortada. E eu lembro que aquilo me gerou uma crise no caminho para o culto, que eu pensei assim:
Cara, não faz sentido. Eu tô indo encorajar uma série de pessoas e eu tô deixando a minha mulher e minha filha no escuro. Eu tô indo pregar pra uma multidão e eu tô deixando a minha mulher e minha filha no escuro. E eu lembro que quando eu voltei, eu entrei em casa. Amor, cheguei. César, cheguei, papai chegou. Aí eu fui abrindo as portas assim dos quartos e tava vazia a casa. Aí eu, amor, cheguei em casa, vocês estão onde? Ah, amor, ficou muito escuro, a César tava com medo, eu vim pra casa da minha irmã. Tem problema de você me pegar amanhã, que já tá tarde? Eu falei, não, claro, amanhã eu te pego. Aí lembro que eu sentei assim no sofá, eu fiquei olhando aquela casa escura, eu falei, Deus, não faz sentido. Olha que louco isso, olha que forte isso. Não faz sentido. Aí eu entrei, cara, aquilo ali pra mim foi assim. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu abri o quarto da Cécia, eu fiquei pegando os brinquedinhos da Cécia. Tinha o cheirinho da Cécia no quarto, tinha os brinquedos da Cécia no quarto, mas a Cécia não tava lá. Aí eu entrei no quarto meio da Kezinha, tinha a roupa da Kezinha lá, tinha as nossas fotos, mas a Kezinha não tava lá. E aí Deus falou comigo, filho, do que vale uma casa se ela tá vazia? Essa experiência com Deus, Karina, me fez refletir sobre muita coisa. Não faz sentido uma casa se ela tá vazia. E eu acho que é essa, e eu vou botar entre aspas o que eu falar, é essa angústia que o Espírito Santo sente, querendo preencher a gente, porque do que vale tudo que você tem se o teu coração ainda tá vazio? Do que vale tudo que a gente conquistou até aqui se o nosso coração ainda tá vazio? Sabe? Então, eu nem sei por que a gente foi para esse lugar, mas eu acredito muito que o evangelho é essa resposta para preencher o nosso vazio. O evangelho não é uma resposta aos pobres, o evangelho não é uma resposta só aos doentes, o evangelho não é uma resposta só para quem está em dias difíceis, o evangelho é a resposta de Deus para toda a criação. Tem gente que fala, cara, por que uma igreja em Miami? Eu falo, por que não? Tem gente tirando a própria vida aqui. Por que uma igreja em Alphaville? Irmão, por que não? Sim. Por que uma igreja... Por que você não vai para o Nordeste? A gente vai para o Nordeste também, mas por que não? Você sabe que tem pessoas morando em coberturas que estão com vazio existencial absurdo, e tem gente morando numa casa super simples e que está vivendo vida plena. Sim. Então, o evangelho é esse paradoxo. Eu sei o que é ministrar cura estando doente. Eu sei o que é ministrar ânimo, estando com o meu coração quebrado. Eu sei o que é falar levanta e anda, sendo que a minha vontade era de ficar prostrado naquele dia. Eu sei o que é pregar esperança, sendo que eu estou me agarrando nas promessas para manter o meu coração firme e não desistir. Então, eu acho que o evangelho é essa oportunidade que a gente tem de poder ministrar para o outro aquilo que a gente também a gente precisa desesperadamente, sabe? Sim. Então, eu aprendi algo, Karina. Eu queria que você guardasse isso para você também, porque fez muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para alguém que tá ouvindo. O mundo, ele tá sempre andando em círculos, sempre. As coisas são sempre... Você vê que tem coisas que se repetem, né? Tudo tá... Em algum momento se repete, mas para quem caminha com Deus, a gente não anda em círculos, a gente anda em espiral. Vai subindo. Então você tá sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação numa dimensão mais alta. Você está fazendo as mesmas coisas, mas cada vez num nível mais alto. É por isso que a Bíblia diz que quando os irmãos de José, depois que ele é levantado como governador, o mundo está em caos, está todo mundo passando fome, José está governando o povo, os irmãos vão lá pedir ajuda porque eles não têm o que comer. A Bíblia diz que os irmãos de José se aproximam dele, José imediatamente reconhece, mas os irmãos não o reconhecem. E por que isso acontece? Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo do tempo. Mas quem caminha sem Deus, nada muda. Anos se passaram, José olhou na hora e falou, são os meus irmãos, nada mudou. Mas os irmãos de José olham para ele e nem sabiam que era irmão. Por quê? Porque é uma outra pessoa. Quem caminha com Deus está cada dia vivendo um milagre novo, uma estação nova, uma porta nova se abrindo, um milagre novo, um testemunho novo. O testemunho que você tem hoje vai ser diferente do testemunho que você vai ter daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, essa jornada, ela não é fácil. A gente não vai de um topo da montanha para o outro topo. O desafio do evangelho não é você dominar os topos. O desafio do evangelho é você não parar nos vales. Sim. Então você está no seu topo, você fala, uau, que maravilhoso, que estação incrível. Aí Deus te mostra um novo topo e fala, você está pronto, você quer ir, quer. Então começa a descer novos vales. Então a gente aprende a dominar os vales para a gente começar a dominar os topos. Faz sentido?